Enxaqueca não é só dor de cabeça, é uma tempestade no cérebro. Olá, gente, tudo bem? Sou o Dr. Carlos Gropen, médico fisiatra, especialista em dor, e hoje vou falar de um tema muito importante, muito prevalente, comete muitas pessoas, milhões de pessoas no mundo inteiro, que é a enxaqueca. E já vou começar derrubando um mito. A enxaqueca não é somente uma dor de cabeça forte, ela tem umas características especiais. Então, quem nunca sentiu, nunca teve uma crise de enxaqueca, não sabe exatamente o que é, pelo menos sentindo, só por palavras. Quem tem enxaqueca sabe, é uma experiência ampla, que não é só a dor de cabeça, ela envolve o corpo todo. É uma espécie de uma tempestade elétrica, bioquímica e inflamatória dentro do cérebro. Não é drama, não é preguiça, não é frescura. A enxaqueca é uma condição dolorosa reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como uma das causas importantes de incapacidade dentre todas as doenças. É uma causa muito prevalente de incapacidade. Eu falei que ela afeta milhões de pessoas no mundo, mas esse número em algumas estatísticas chega a 1 bilhão. Né? Como nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo, é possível que uma entre 8 pessoas tenham ou já tenham tido um episódio de enxaqueca. Mas afinal, o que é enxaqueca? Vamos destrinchar. A enxaqueca é uma disfunção de como o cérebro processa as mensagens elétricas que chegam a ele. Se a gente pensar no interruptor de volume, aumentar ou diminuir o som é como se o barulho do som ou os estímulos, o volume dele que a gente regula, tivesse sempre no nível mais alto. Luz forte, cheiros específicos, barulhos, estresse, jejum, sono ruim, ciclo menstrual, tudo pode virar um gatilho que desencadeia a enxaqueca. É como o cérebro da pessoa com enxaqueca fosse mais hipersensível. Como eu disse, o botão de volume dos estímulos está ligado em nível mais alto. E aí, quando entra em crise, não é simplesmente só uma dor na cabeça, é bem mais que isso. O que uma pessoa com enxaqueca pode ter? Ela pode ter dor pulsátil, geralmente em um dos lados da cabeça, náuseas e vômitos, sensibilidade à luz, o que a gente chama de fotofobia, sensibilidade a sons, barulhos, que a gente chama de fonofobia, irritabilidade, muitas vezes bem intensa, tontura e dificuldade grande de concentração nas atividades. Em cerca de 20 a 30% dos casos, a gente tem um fenômeno chamado aura, que na maioria das vezes é como se fosse uma luz piscando, manchas na visão e às vezes formigamento em alguma região do corpo ou dificuldade de conversar. Então nota-se, dependendo da área do cérebro, a região cerebral acometida, você tem uma disfunção neurológica relacionada àquela região. A mais comum delas é a visual, mas ela pode ser o formigamento do braço, o formigamento da perna, uma dificuldade na área de linguagem, como uma dificuldade de expressar com palavras. Então, são variadas, mas a mais comum é a visual. A aura vem antes da dor, como se avisasse que a dor vai chegar. Então, as pessoas que têm isso frequentemente, elas já sabem que vão ter dor. Agora, gente, imagina você ter isso 2 vezes por mês, 3 vezes, 10 vezes por mês, 2 vezes por dia. Tem pessoas com quadros graves que chegam a ser incapacitantes. Tem pessoas que usam muita medicação e aí, além da enxaqueca, ainda tem uma cefaleia por abuso de analgésicos junto, que dificulta mais ainda de tratar. Apesar de serem problemas diferentes, dores de cabeça diferentes, elas acometem às vezes o mesmo indivíduo e precisa de tratar as duas de maneira concomitante. Nossa equipe já atendeu centenas ou milhares de pacientes com dor de cabeça, que já procuraram vários especialistas. E geralmente o que a gente faz é tentar uma abordagem interdisciplinar com médicos de várias especialidades e também a ajuda de fisioterapeutas e outras profissões da área de saúde para tentar controlar o problema. Primeiro, identificar quais são os componentes associados à enxaqueca e depois propor o melhor tratamento possível para minimização
do problema, né? Nem todo caso é tratável, nem todo caso é curável, mas a maioria das pessoas que mudam os hábitos de vida e cumprem o tratamento direitinho, elas podem ter realmente alguma melhora na qualidade de vida, sim. O maior erro do tratamento da enxaqueca é olhar só para a dor. Enxaqueca é um quadro complexo que tem a dor como um dos sintomas principais, mas a abordagem tem que ser ampla. Aí, gente, o segredo também está nos bastidores, é descobrir os componentes que estão piorando essa dor. Um deles é o padrão de sono. A pessoa que não dorme bem, ela pode ter uma dificuldade de controle da dor. A alimentação, alguns alimentos podem desencadear, então é importante a gente investigar isso. No ciclo hormonal, pessoas que têm mais durante a menstruação ou em épocas específicas do ciclo. Nível de estresse, o aumento do cortisol pode aumentar a chance e ser uma das dificuldades de tratar. E, como eu já disse, no abuso de analgésico, que pode ser um componente a mais que piora a dor. Então, esses são os principais fatores que a gente tem que investigar junto com a dor para um tratamento mais adequado. Em relação à enxaqueca relacionada aos analgésicos, a pessoa entra num ciclo vicioso que ela acaba tomando muito remédio, o remédio às vezes funciona inicialmente, depois funciona cada vez menos, precisa de doses cada vez maiores e a pessoa acaba tendo o quadro clínico piorado. É como se o cérebro, com a dor, começasse a pedir mais analgésico, né? E isso é bem característico de uma cefaleia por abuso de analgésicos. Um dos tratamentos que a gente usa é a toxina botulínica, mas tem indicações específicas para o tipo de enxaqueca que seu médico pode dizer se realmente é seu caso ou não. Tem a questão do anticorpo monoclonal, que é um tratamento novo, que ele é direcionado a uma substância chamada CGRP, peptídeo relacionado ao gene da calcitonina. É como se o anticorpo monoclonal fosse uma flecha e o CGRP fosse o alvo. Como o CGRP funciona na transmissão da dor em muitas áreas do cérebro e ele está expresso em quantidades maiores em pessoas que têm enxaqueca, muitas pessoas respondem muito bem aos anticorpos monoclonais. Mas como eu tinha dito, é importante que o médico veja qual é o melhor tratamento para você. A base é aquela que eu falei antes. Padrão de sono, controlar desencadeantes, bons hábitos de vida. Tendo a base, a gente tem muita coisa nova para ajudar nesses tratamentos. E o mais importante de tudo, né, gente? Assim, o tratamento não funciona se o paciente não é ouvido. É importante ouvi-lo, examiná-lo para definir qual é o melhor tratamento. Muitas vezes enxaquecas acontecem em alguns tipos de pessoas, tipo aquelas pessoas que são muito perfeccionistas, pessoas mais sensíveis, pessoas que absorvem muito os problemas do ambiente e se cobram o tempo inteiro. Isso gera uma espécie de hiperfoco, que faz com que esses pacientes às vezes tenham quadros um pouco mais graves. Então, muitas vezes, uma terapia cognitivo-comportamental pode ajudar um pouco nesses tratamentos. Eu não estou falando que a dor é psicológica, mas existem alguns padrões que podem deixar a dor mais difícil de ser tratada. Existe hoje muita ciência no tratamento da dor de cabeça e da enxaqueca, mas a ciência, nesse caso, tem que ser combinada com a empatia e com a equipe. E isso melhora os resultados. E usando todos os artifícios que a gente tem hoje, de uma maneira bem escalonada por um profissional experiente, é possível sim ter uma qualidade de vida muito melhor, desde que o paciente cumpra todos os passos e seja bem aderente ao tratamento. Não aceite viver limitado pelas crises e não exercer seu pleno potencial de vida. Muitas pessoas têm seus sonhos, têm suas coisas, têm suas aspirações e a gente está bem, plenamente bem, faz com que a gente tenha mais chance de realizar nossos sonhos. Se você curtiu esse vídeo, se você conhece alguém que tem enxaqueca, compartilhe com essa pessoa. Às vezes vai ser um gatilho, agora um gatilho do bem, para poder essa pessoa, às vezes, procurar um tratamento, tentar melhorar a sua qualidade de vida. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere inscrever no canal. No mais, obrigado e até o próximo vídeo.